de hoje é o poder da persistência. Então, nós temos que aprender, de alguma forma, por que muitas vezes a nossa vida não está indo de acordo com o que nós imaginamos, com o que nós sonhamos. Um dos pontos, eu sempre digo isso, que um dos grandes segredos do sucesso é a persistência. Até um velho provérbio popular que diz que água mole em pedra dura, bate, até que fura. Não é verdade? Ou seja, quando você persiste em seus sonhos, quando você persiste no alvo onde é que você quer chegar, é bem provável que as coisas aconteçam. Muitas pessoas que não têm Deus no coração, que não querem se importar com a palavra de Deus, essas pessoas muitas vezes conseguem chegar a patamares na vida delas, em todos os níveis de vida, tanto no amor da família, quanto na parte financeira, enfim. Os seus projetos muitas vezes acabam acontecendo de maneira grandiosa porque eles persistem no que eles estão fazendo. Eu estou falando de pessoas que não conhecem a Deus. Agora, eu vou falar de pessoas que conhecem a Deus ou que estão conhecendo ainda. Imaginem se as pessoas que não conhecem a Deus, que não ligam para Ele, conseguem chegar a lugares altos na vida, simplesmente porque persistiram. Imagine nós que conhecemos ao grandioso Deus, Senhor, Redentor e Salvador, dono de todo o universo, se nós persistirmos. O que irá acontecer na vida nossa? O próprio Deus persistiu em nós. O próprio Deus mesmo colocou Adão, quando colocou Adão no paraíso, e Adão pecou, ele ainda persistiu. Foi até Noé. Deus pensou, eu vou destruir totalmente o ser humano, mas então, Deus mais uma vez persistiu. Não, Noé, vai ficar você e sua família. E continuou, mais uma vez, Deus persistiu quando mandou as leis lá no Velho Testamento. Mais uma vez, quando não havia mais como reverter a situação do pecado no mundo, Deus persistiu de novo, mandando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Deus é um Deus de persistência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não devemos desanimar nunca. E sempre persistir mais e mais em nossos sonhos. Nunca desanime. A diferença da vida daqueles que insistem em seus sonhos e daqueles que não insistem em seus sonhos, que não têm a persistência, é gigantesca. Nós temos visto muitas pessoas abaladas psicologicamente, financeiramente, espiritualmente, simplesmente porque não persistiram, não desencadearam o poder da persistência dentro delas. Desanimam fácil do casamento, desanimam fácil do seu trabalho, desanimam muito fácil da igreja, porque elas não persistem. Elas não conseguem enxergar o além da visão. Isso implica em ter fé. Fé significa, bem claro falar, que é a convicção das coisas que não se veem. Então, você de repente não está vendo a sua casa nova, você não está vendo o seu casamento restaurado, você não está vendo os seus filhos no caminho, você não está vendo a igreja crescer, mas lembre-se que além do que você não está vendo, existe fé, existe lá na frente algo que Deus já preparou para você. Em Isaías 26:3, a palavra de Deus diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqueles que confiam no Senhor, que tem a mente focada nele, independente da tribulação deste mundo, a palavra de Deus diz que Deus vai permanecer essa pessoa em paz. E aí você vai dizer, mas como é isso? Eu tenho passado por tanta tribulação, eu não sei mais o que eu faço. É simples, faça a escolha que está em Isaías, permaneça a sua mente em Deus. E Ele vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Eu não estou falando aqui coisas que eu não conheço, coisas que eu já vi, coisas que eu já senti e coisas que eu vejo acontecer. Daniel era um homem especial para Deus. Daniel era um grande profeta. Mas aconteceu um dia que Daniel precisava que algo acontecesse na vida dele. Daniel orou durante 20 dias, a resposta não vinha. A resposta não vinha. Ele orava e persistia, mas a resposta não chegava. O que estava acontecendo? O próprio Satanás estava lá entre uma dimensão que nós não conhecemos, estava interferindo a vinda da resposta para Daniel. Então, o próprio Deus mandou um anjo lá para combater a Satanás, para que essa mensagem chegasse até Daniel.
Esse anjo não conseguiu derrotar aqueles anjos do inimigo, então Deus enviou o próprio arcanjo Miguel, um grande chefe do exército de Deus. Ele chegou lá, combateu o inimigo, passou e a resposta chegou a Daniel. Agora eu fico pensando, se Daniel tivesse desistido de orar no 19º dia. Eu fico imaginando se Daniel pensasse, bom, já orei 10 dias, agora não adiantou de nada, eu vou parar por aí mesmo. Já orei 19 dias e nada aconteceu, eu vou parar por aí. Não, Daniel conhecia o poder da persistência. Ele orou mais e mais, e Deus ouviu a resposta de Daniel e fez com que as coisas acontecessem. Existe um homem que todos conhecem, agora tem até um filme rodando aí, em relação a Abraham Lincoln, que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Na verdade, pela história, quem conhece um pouco da história sabe que não houve presidente como Abraham Lincoln até hoje nos Estados Unidos. Abraham Lincoln era um homem de muita persistência. Ele foi comerciante, quebrou, faliu a sua loja, então ele tentou fazer engenharia, também não conseguiu, fracassou, tentou agricultura, acabou tendo que vender todos os seus equipamentos para pagar as dívidas. Depois ele acabou sendo um advogado, tentou carreira militar, mas nada funcionava para ele. Até que então Abraham Lincoln decidiu entrar na política. Também não conseguiu nem sair para a primeira eleição. Mas ele conhecia o poder da persistência. Mesmo quando ficou abalado com a morte da sua noiva, ele sabia que Deus tinha grandes coisas na vida dele. Abraham Lincoln era um homem determinado, era um homem que conhecia o poder da persistência. Talvez não conhecia muito a Deus, mas sabia que existia um Deus poderoso que faria tudo o que ele quisesse fazer na vida do próprio Abraham Lincoln. Na parte de política, ele tentou várias e várias vezes ser presidente da República. Não foi nenhuma e nem duas, foi várias vezes. O segredo é que Abraham Lincoln fez como Daniel. Ele nunca desistiu dos seus sonhos. Fique imaginando cada sonho que você já teve e que você desistiu. Cada projeto de vida que você fez e você não deu a cabo. Por que essas coisas aconteceram? Porque você não persistiu. Porque talvez você não concluiu que Deus está no projeto da sua vida. Eu fico imaginando quantos projetos de vida que eu fiz lá no passado, quando eu era muito jovem. Ainda sou uma pessoa jovem, mas quando eu era bem mais jovem. Eu fico imaginando quantos projetos de vida, se eu tivesse persistido, como é que estaria a minha vida hoje? Depois que eu conheci essa questão da persistência, o poder da persistência, muitas coisas na minha vida mudaram. Eu acabei não dando mais importância para que as pessoas falavam de mim. Eu não dei mais importância se os outros falavam que meus projetos não dariam certo. Eu não dava mais importância se eu tropeçava aqui no primeiro projeto. Eu sempre continuei indo em frente, dia após dia, mesmo nas dificuldades, sabendo que muitas vezes a vontade era desistir. Mas eu sabia que Deus tinha algo grande em minha vida, como ainda tem. Todos têm sonhos na sua vida. Sonhos que você conta para o seu amigo, sonhos que você conta para sua esposa, e existem os sonhos secretos, aqueles que ninguém sabe, somente você e Deus sabem desses sonhos secretos que você tem. E acredite, esses sonhos secretos que você tem em sua vida, Deus vai realizar se você aguentar firme e persistir, que nada o impedirá de chegar até lá, porque Deus está na frente trabalhando para você. Existiu alguém muito radiante aqui nessa terra, que passou no período de 1805, foi quando ele nasceu, chamado George Miller. Esse homem era um homem que orava constantemente. Nas escrituras, no livro onde ele escreveu, nas cartas que foram encontradas depois da morte dele, mostra infinitamente nos seus diários que ele era um homem que orava dia e noite. Ele dizia que orava caminhando, ele falava que orava andando com de charrete, orava quando estava trabalhando, orava antes de dormir. Ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus constante, orava constantemente. E é isso que a palavra de Deus diz que temos que fazer. Orai sem cessar, é o que diz o apóstolo Paulo. Esse homem, depois de muito trabalho, de muitos projetos, ele nunca desistiu de seus sonhos. Ele acabou trabalhando em um orfanato, assumindo um orfanato, onde havia mais de 2.000 pessoas que passavam por lá. Isso mensalmente. Eram 2.000 pessoas que tinham que ser alimentadas diariamente.
Mas esse homem, o George Miller, o pastor George Miller, sempre teve a esperança e sempre estava em conexão com Deus. Em uma certa noite, ele chegou, perguntou para os seus auxiliares como é que estava a questão da alimentação para outro dia, e muitos falaram, olha, infelizmente para amanhã nós não temos comida e nós não temos dinheiro. George Miller sabia o poder da oração, ele conhecia o poder da persistência, e segundo ele, em seus diários, ele disse que nunca Deus desamparou ele. Todas as suas orações foram ouvidas. Até mesmo aquelas orações para que algumas pessoas fossem salvas, ele orou e Deus concluiu isso, fazendo com que as pessoas viessem para a igreja, fizessem com que as pessoas aderissem a essa fé que o pastor Miller tinha. Aconteceu então que naquela noite nada tinha para comer. O pastor, naquela noite, ficou orando praticamente a noite toda. Ele caiu de joelhos e orou pedindo por uma intervenção divina, porque ele sabia que aquelas 2.000 pessoas que estavam lá precisavam de alimento no outro dia. Quando chegou de manhã cedo, algo aconteceu. Recebeu uma carta de um grande empresário dizendo que estava direcionando uma boa parte de alimentação para as pessoas da igreja. Mas o interessante é que esse homem que fez essa doação de alimento não conhecia como estava a situação do orfanato. E no outro dia de manhã, havia comida para as 2.000 pessoas. O pastor Miller conta também, em seu diário, algo muito impressionante. Um dia, ele estava sem um centavo no bolso, e ele conta que ele tinha feito um propósito, uma conversa com Deus, onde ele sabia que Deus iria prover tudo na vida dele. E naquele mesmo dia, um outro dia, ele estava lá, sem um dinheiro, sem comida em casa, orando, e uma mulher chegou perto dele. Uma mulher da igreja chegou e falou, pastor Miller, eu tenho aqui 40 shillings para você, é um dinheiro que eu estou dando para você, você precisa de dinheiro? Ele disse, olha, eu orei para Deus, para que eu não precisasse falar para as pessoas que eu precisava de algum tipo de providência, mas se você está vindo me trazer esse dinheiro, então porque eu sei que Deus tem te enviado. Concluindo, acredite que Deus faz muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Em 1 Coríntios 15, 58, a palavra de Deus diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Creiam nisso, tudo que você está fazendo para Deus não é vão. Você pode estar tentando dia a dia, ano após ano, mas Deus está somando isso tudo. E um dia essas sementes irão brotar em sua vida. Quando eu lecionava, aliás, por 8 anos, eu fui professor, eu ensinei aos meus alunos uma coisa muito importante. Muitos deles não conheciam a Deus, mas muitos deles também conheciam, mas eles tinham algo na mente e na boca que me deixava extremamente irritado. Eles iam fazer algum tipo de exercício, algum tipo de prova, e eles falavam, professor, eu não consigo. Professor Edson, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E eu sempre instruí eles a dizer, eu ainda não consigo. Quando alguém falava, eu não consigo, eu dizia automaticamente, como é que é? E eles repetiam, eu ainda não consigo. Comece a botar na sua mente, tire o eu não consigo e coloque, eu ainda não consigo. Porque eu sei que Deus está comigo e eu vou conseguir. Nunca desanime, nunca caia na armadilha do inimigo em achar que você não é capacitado, que a sua vida está um caos e que assim vai permanecer. Não caia nessa armadilha. Uma das melhores armas e maiores armas do inimigo é colocar na sua mente que você não vai conseguir. Se existe alguém que conhece bem o poder da persistência, é o inimigo. Ele persiste em dizer que você é fraco, ele persiste em dizer que você não vai conseguir, ele persiste em dizer que seu sonho não vai ser realizado, ele persiste em dizer que seu casamento não vai para frente, ele persiste em dizer que você não vai passar na faculdade, ele persiste em dizer que o seu trabalho está por um fio. Ele é um campeão de persistência. Muitas vezes ele diz, olha, a sua saúde está debilitada, e eu tenho certeza que você não vai sair dessa. O inimigo conhece muito o poder da persistência. E agora, nós temos que conhecer o poder da persistência ao inverso,
não inimigos. Tu conheces o poder da persistência, que eu não vou conseguir, mas eu conheço o poder da persistência, que eu vou conseguir. Eu conheço o poder da persistência, que a minha saúde vai ser restaurada. Eu conheço o poder da persistência, que a minha vida financeira vai melhorar. Eu conheço o poder da persistência, que a minha família vai servir ao Senhor. Em Tiago 1,6, a palavra de Deus diz: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando você apenas crê, não faz muita diferença. Mas quando você crê e não duvida em seu coração, como disse Jesus, então as coisas vão começar a acontecer. Muitas pessoas dizem: pois é, mas eu acredito nisso, eu acredito naquilo. A palavra de Deus diz que até os demônios creem que Deus existe. Então, acreditar não é o suficiente. Jesus disse: se você acreditar, não duvidando em seu coração, então assim acontecerá. Se você falar para essa montanha: saia daqui e lança-te ao mar, ela vai. Não duvide das promessas que Deus fez para a sua vida. Não duvide se Deus prometeu que você vai ser aventurado aqui nessa terra, que você vai ser abençoado. Se Deus disse que a mulher vai gerar filho, então ela vai gerar filho. Se Ele disse que você vai ser bem-aventurado aqui nessa terra, então você vai ser bem-aventurado. Se Ele disse que você vai ter para emprestar e não para pedir emprestado, então isso vai acontecer. Mas por que essas coisas muitas vezes não acontecem? Porque as pessoas não conhecem as promessas de Deus. Se elas conhecessem as promessas que Deus fez por seus filhos, ficariam mais confiantes, radiantes, fortes, prósperas, animadas no dia a dia. Levantariam animadas porque saberiam que a promessa está se cumprindo na vida. Quando eu saio para vender os meus anúncios, não é na primeira nem na segunda vez que consigo vender. Muitas vezes eu tenho que passar em 10 empresas para receber um sim. Mas eu sei que cada não que eu recebo, eu fico mais motivado, porque eu sei que o meu sim está próximo. Como fez Daniel, se eu desistir no meu 19 não, no meu 19º não eu desisti, quem sabe no 20º, na 20ª empresa que eu entrar, eu receberei um sim. Então eu nunca desisto, eu persisto dia e noite atrás dos meus sonhos. E as coisas se realizam. E é uma questão de tempo, até que todos vejam realmente o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Assim como tem feito também na vida dos irmãos que estão aqui. Existe um ator nos Estados Unidos que desde o início da sua carreira teve muita dificuldade. Ele nasceu com uma paralisia facial, ele não tinha muito jeito para andar, muito jeito para falar, enfim. Ele era um homem realmente com algumas dificuldades. Mas o que ele tinha em si era o poder da persistência, porque Deus já tinha preparado para ele algo grandioso na vida. Eu fico imaginando se esse homem tivesse desistido, lá na década de 70, de correr atrás dos seus sonhos. Sylvester Stallone, um dos maiores atores dos Estados Unidos, na década de 80, início da década de 80, final da de 70, depois de ter tentado várias vezes ser ator, não conseguiu. Fez algumas pequenas participações em filmes, nada muito grande. Então, Stallone, vendo uma luta de Muhammad Ali, ele resolveu escrever um filme chamado Rocky, o lutador que todos conhecem. O impressionante é que quando Stallone escreveu aquele filme, ele estava completamente quebrado. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha as conexões certas, ele estava praticamente apenas com um sonho. Quando ele apresentou o filme para um grande produtor, eles falaram: tudo bem, nós vamos rodar o seu filme, mas você não pode ser o ator principal do filme. Você tem essa deficiência, você não consegue falar direito. Mas Stallone conhecia o poder da persistência. Ele disse: se não puder rodar o filme comigo, sendo ator principal, então nada feito. E aconteceu que na estreia do filme Rocky, o Lutador, muitas pessoas apareceram para ver o filme. Ele conta que quando acabou a primeira, no cinema, a estreia do filme, que é passado por um grupo de pessoas fechadas, diretor, atores, familiares, ele diz que as pessoas se levantaram e saíram de dentro do teatro onde estava passando o filme. Então ele parou e olhou: meu Deus, todos saíram, ninguém aplaudiu, ninguém gostou do filme, agora talvez sim, a minha vida esteja acabada.
Mas quando ele desceu no lobby do teatro, as pessoas estavam lá, todas. Quando ele desceu a escada, as pessoas estavam lá aplaudindo ele. Hoje, Sylvester Stallone é um dos maiores atores dos Estados Unidos. E só para lembrar os irmãos, ele se converteu em 2007 e hoje é um servo de Deus. Mesmo fazendo aqueles filmes de ação, hoje Sylvester Stallone é convertido e conhece a Cristo. Lembre-se, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Nunca desanime, nunca desista, mesmo que pareça ser impossível, mesmo que pareça que você não vai conseguir. Lembre-se, Deus tem grandes coisas. Sua família vai aceitar a Cristo daqui a pouco. Seus pais estarão aqui, seus irmãos estarão aqui, seus amigos, seus primos, todos estarão aqui, até mesmo os seus inimigos estarão ouvindo a palavra de Deus. Se você persistir, falar de Cristo e mudar a sua vida para que as pessoas vejam o quão grandioso Deus é para te levar muito, infinitamente e além. Em 2 Timóteo 4,7, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Seja persistente, conheça esse poder, para que no final da sua jornada, quando você estiver lá, farto em anos, farto em dias, com seus filhos, seus netos, você vai poder dizer a eles: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, e eu ainda guardei a minha fé. Lembre-se, Deus tem muito mais para você do que você pensa. Não deixe com que as armadilhas desse dia a dia, dos anos, as armadilhas que os inimigos possam colocar na sua vida, acabem te prendendo ali por muito tempo. Quando você estiver desanimado, estiver triste, achar que as coisas não darão certo, lembre-se, eu sei que darão, porque Deus está comigo. Acreditem, a palavra de esperança não é para todos, é apenas para aqueles que acreditam e não duvidam em seu coração. Quem crê nessa palavra hoje, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 12.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.